Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Mais um podcast hoje com a Letícia Kemi, que vai conversar com a gente como se preparar para os vestibulares e estudar nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Letícia. É um prazer receber você aqui no podcast do Aquivale. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui e contribuir com vocês também. Pessoal que tá em casa, está nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelo Spotify, eu tenho uma rápida biografia da Letícia aqui que eu queria ler para vocês. A Letícia é estudante e foi aprovada em diversas universidades nos Estados Unidos e no Brasil. No geral, foram 13 aprovações. Depois você me corrija, tá, Letícia? Eu soube que são mais aprovações que 13. 2 no Brasil e 11 nos Estados Unidos. A Letícia descobriu que o modelo de admissão nas universidades americanas é diferente do que aqui no Brasil e, por isso, ela começou a fazer projetos extracurriculares, né, e atividades extracurriculares, como o Meninas do Ângulo, que ajudou na admissão da Letícia nessas universidades americanas. Letícia, só pela sua bio aqui, eu já me compliquei toda, porque é muita coisa, muita informação, então eu queria que você contasse para nós como que você conseguiu todas essas admissões e como foi isso para você, se você já caiu a ficha, como é que tá isso para você? Cair a ficha não caiu de forma alguma. Na verdade, as coisas vão acontecendo e aí a gente vai ficando, meu Deus, não acredito que isso está de fato acontecendo. É muita doideira pensar nisso tudo, mas foi um processo bem longo. Eu tive o privilégio de descobrir que eu queria ir para fora, estudar no exterior, bem no comecinho do ensino médio, até um pouco antes, talvez. Mas, então, essa vontade surgiu faz tempo já, né? E aí eu comecei a me envolver bastante em projetos. Na verdade, como pessoa, eu sempre gostei muito de projetos extracurriculares. Então, mesmo antes de eu saber que eu queria estudar fora, eu já era envolvida em coisas fora da sala de aula. Mas quando eu soube, eu falei, isso vai me incentivar mais ainda para participar. Aí te motivou. Exato. Aí eu participei de núcleos estudantis, porque o Ângulo também dá muita oportunidade, que foi a escola que eu tava, né? Dá muita oportunidade de se envolver, de se engajar. Então eu participei de um podcast, inclusive, que chama Rugido Podcast, de um núcleo estudantil que chama Meninas do Ângulo. Eu fiz curso de aluno Google Tutor lá. Então, foram vários projetos que eu fui me envolvendo, que eu fui trabalhando, e foi muito legal essa experiência. Letícia, vamos lá. Esse resultado, né, maravilhoso aí de 13 aprovações, né, de universidades aqui, universidades nos Estados Unidos, não chegou à toa. Provavelmente você já era uma aluna aplicada desde sempre, né? Gostava de estudar, gostava de se engajar nas atividades da escola. Conta um pouquinho pra gente. Você é aqui de São José, onde você estudou? Como é que foi essa sua trajetória escolar que te trouxe aqui hoje? Então, eu sou aqui de São José, sim. Eu estudei no Ângulo de São José dos Campos, né? Foi uma escola que me ajudou nesse processo inteiro, foi minha parceira demais. Eu também estudei inglês no IQBEU, que para mim foi super importante. Eu precisei disso para fazer as minhas aplicações, para fazer provas para lá, então foi de extrema importância. Eu também fiz dança na CBS, Dance Factory daqui de São José. E me formei lá também em hip hop, em danças urbanas e entre algumas outras coisas. Você tá sendo modesta, eu tô suspeitando na sua modéstia aí. Letícia, mas você sempre foi uma boa aluna? Qual foi a disciplina assim, que você se dava mais bem na escola? E você sempre sonhou em estudar fora? Então, eu acredito que sim, eu sempre fui uma boa aluna, mas talvez não tanto em tudo, sabe? Eu sempre me dediquei muito, mas vai falar, eu tinha facilidade em todas as matérias? Não tinha, sabe? É uma pessoa normal, qualquer outra. Mas você é de humanas ou de exatas? Olha que isso pesa muito. Então, na verdade, eu nem sei. Eu gosto, por exemplo, de matemática, gosto muito, sempre gostei bastante, mas vai falar física, química, também já não é meu forte. Agora, em humanas, eu gosto das matérias de humanas, acho todas as matérias extremamente importantes,
Mas eu não tinha tanta facilidade também, entende? Eu gostava coisas que... Exatamente as atividades extracurriculares que eu podia ter, liderança, essas coisas, e apresentar outras habilidades que não tem necessariamente no currículo escolar, entende? Eu gostava de praticar habilidades como comunicação em si também, como liderança, como trabalho em grupo, essas coisas. Que é o que as universidades americanas priorizam, né? Conta pra nós um pouquinho, né? Eu vi aqui na sua biografia que você realmente descobriu que era importante você ter essas atividades extracurriculares para ter uma boa dimensão lá nos Estados Unidos, e você começou a fazer isso, né? Pois é, ao meu ver, as universidades americanas, elas são bem holísticas e elas veem você, a sua pessoa, como um todo. Elas não vão te colocar em uma caixinha e falar, você tem que ser isso, aquilo. Não, sabe? É diferente aqui um pouco do sistema brasileiro. Então, lá nos Estados Unidos, eles veem, que tipo de perfil você é? Você é uma pessoa que gosta mais de Olimpíadas, que gosta mais de provas, esse tipo de coisa? Beleza, eles vão valorizar isso também. Da mesma forma que eles também valorizam um perfil de pessoas que gostam de atividades extracurriculares, de se envolver com outras pessoas, com comunidades, com trabalho voluntário. Então, existem diferentes perfis e eles não vão falar, esse perfil precisa ser desse jeito. Não, entende? Agora, tem universidades diferentes também. Por isso que quando você vai escolher as faculdades que você quer, normalmente tem esse match, né? Que você precisa ver. Realmente, eu me encaixo nessa universidade? Eu sou o tipo de aluno que ficaria feliz nessa universidade? Porque eles vão ver, tem universidade que vai valorizar mais as provas em si. Agora, tem universidades que vão valorizar o seu trabalho, entendeu? Então, depende. Letícia, você que é expert aí no assunto, né? Sabe tudo de universidade americana. Aquilo que a gente vê nos filmes é verdade? Aquele pessoal que joga bola, joga basquete lá, ranqueia melhor para entrar numa universidade. O pessoal que faz teatro também se dá bem para entrar em faculdade. Como é que é isso? Exato. Existem 3 tipos de bolsa lá nos Estados Unidos, que é bolsa por mérito, bolsa por necessidade e bolsa por atlético, por esportes. Então, sim, é muito valorizado o esporte também. Se você faz futebol, igual a maioria dos brasileiros que gostam bastante de futebol, né? Isso é um ponto muito positivo, porque se você estiver jogando de uma forma mais competitiva, tal, eles consideram sim para bolsa, tem divisão 1, divisão 2, as universidades são classificadas com isso, eles valorizam bastante esporte sim, muitas delas, né? E teatro em si é uma atividade também que vai ser valorizada, como no meu caso a dança foi muito valorizado, que é uma coisa que eu amo demais, sabe? Mas não é necessariamente só teatro ou só esporte. Você pode estar envolvida em coisas e se você apresentar paixão por aquilo, apresentar que você se dedicou para isso, passou tantas horas por semana lá, entendeu? Eles vão ver o que você faz e eles vão valorizar isso e contar isso. Letícia, e assim, para quem não sabe nada desse universo, quem tá começando nisso e começando a pesquisar a respeito disso, você teve que fazer alguma prova escrita? Você teve que entrar no Zoom para conversar com o pessoal lá? Como é que você, de modo prático, o que você fez? O processo é tão longo. Não, mas assim, em relação à prova escrita, teve o SAT, que é o Enem americano. Então, lá você vai fazer tanto matemática quanto inglês. São vários exercícios. É um Enem mesmo da vida, mas americano. E o nível de dificuldade é igual daqui? Só muda o idioma que o exercício está escrito ou não? É diferente? Eu vou ser bem sincera aqui, é uma coisa de opinião, obviamente, mas, ao meu ver, o Enem brasileiro é mais difícil. Olha lá, você tá sendo modesta de novo. Não, eu acho que, assim, o SAT é uma prova rápida. Ela é uma prova que você tem que pensar rápido, tem que fazer tudo bem, sabe, no momento certo, porque é bem cronometrado tudo certinho. Agora eles mudaram pro formato online, quando eu fiz no ano passado, era tudo presencial, mas é uma prova que você tem que ser rápido, tem que pensar rápido, ler bastante texto, isso é cansativo, mas o Enem daqui, ele
eu também acho que é bastante texto, é bastante conteúdo, então eu considero o Enem brasileiro mais difícil. Mas não é a única prova que tem nos Estados Unidos, também tem prova de proficiência em inglês. Por isso que eu disse que o inglês foi uma parte muito importante de estar aprendendo. Eu faço inglês desde os 8 anos, então isso foi muito importante para mim. Um diferencial mesmo, né? Porque essa prova, ela é para testar o seu nível de inglês. Você tem que ter um nível X para passar para as universidades. Então, eu fiz o Duolingo English Test, o DET, mas também tem o TOEFL, tem o IELTS, tem vários tipos. E aí vai depender no que encaixa melhor para você. Letícia, e como era a sua rotina de estudos? Assim, você adaptou alguma coisa? Você criou alguma metodologia que fizesse sentido para a sua realidade? Como que você estudava? Pois é, eu estudava bastante para as provas aqui do Brasil, porque lá nos Estados Unidos tem uma coisa que chama GPA, que são as suas notas do boletim. Ou seja, lá, inclusive, o ensino médio é do 9º ao 3º ano. Então, eles vão considerar as suas notas, isso é um fator extremamente importante para eles, as suas notas do ensino médio inteiro, ou seja, pra gente, do 9º ao 3º ano. Por isso, estudar para as provas da escola mesmo foi muito importante. E o Anglo me preparou muito bem também para fazer o vestibular aqui do Brasil. Então, automaticamente, eu já estava estudando para o vestibular do Brasil e tendo as notas que eram necessárias para os Estados Unidos. Eu estudava em relação à rotina. Eu tentava fazer tarefa dada, aula dada, aula estudada do Anglo, né? Então, passava alguma coisa, eu tentava dar uma revisada, fazer as tarefas e tal. Mas, assim, não vou falar que era uma rotina perfeita, porque não era, sabe? Claro, eu acho que as rotinas não podem ser totalmente estritas, assim, sabe? Totalmente rígidas, sem flexibilidade. E no meu caso, foi assim, eu tentava estudar, mas às vezes acontecia de procrastinar, que é normal, sabe? Então, eu acho que quando a gente tá prestando vestibular, sempre rola muita cobrança. Tanto pra quando é pra fora ou quanto é pro Brasil. E eu acho que isso tem que ser bem administrado e bem cuidado, porque antes dessa cobrança inteira, a gente tem que pensar na gente mesmo, sabe? E em relação a essa rotina, eu também via qual era a prova que eu ia fazer, além das provas da escola. Então, por exemplo, quando eu estava estudando pro Duolingo, eu estudei durante as férias do começo, porque o certificado, ele vale por 2 anos. Então, eu fiz lá no comecinho do ano mesmo, de 2022, durante as férias. E foi um tempo que aí eu não precisava estudar para as provas do colégio. Então, foi mais tranquilo de administrar. Deu para conciliar, né? Exato. Agora, pro SAT, eu fiz o curso do Anglo também. Aí eu estudava em casa. Comprei um livro para fazer exercícios e tudo mais. E fui fazendo simulado. Letícia, eu acho que o mais legal é que você tá leve, né? Você tá leve assim, você tá animada assim, porque você já teve todas essas admissões, ou você sempre levou assim numa boa esse período de estudos, que não deve ter sido muito fácil, né? Deve ter uma pressão muito grande, né? Suas expectativas, expectativa da escola, expectativa dos pais, né? Como foi isso pra você durante o período, assim? Dá uns surtos às vezes, né? Porque é muita coisa. Aí a gente vai vendo, nossa, tanta coisa pra fazer. Agora que já passou, eu penso, nossa, que bom, né? Deu tudo certo. Agora eu tô mais leve, claro que ainda ansiosa com alguns resultados que ainda estão por vir. Mas na hora que eu estava passando por todo esse processo, era meio loucura, sabe? Então, eu fiz meu máximo para conciliar as coisas. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho para isso. Mas vai falar, foi fácil? Não foi, sabe? E eu tô vendo aqui na sua ficha, né, que você passou na Flórida, você passou no Tennessee, você passou em Ohio, e você passou aqui na USP, né, que é a mais top de todas do Brasil. E assim, qual você escolheu e que curso você escolheu? Fala pra gente. Alguns resultados ainda estão por vir.
eu tô esperando alguns resultados de bolsa e tanto de admissão de algumas outras faculdades que vão chegar nesse mês e no próximo. Então, ainda tô aguardando ansiosamente, bem ansiosamente. Mas, a princípio, eu escolhi a Bowling Green State University, que é em Ohio, BGSU, no curso de International Business. E esse curso, você estava me contando, né? É um curso que não tem aqui ainda no Brasil. Conta um pouquinho sobre esse curso pra gente. Esse curso, ele ele valoriza bastante a globalização, por exemplo. Também tem a relação de comércio exterior, essas coisas. Ele trabalha com as 5 vertentes, assim, que eles consideram de business. Então, ele engloba tudo. Quando eu tava decidindo qual ramo do business eu ia, eu decidi pelo International Business, porque ele tenta tanto ver a visão global mesmo, sabe? E é um curso que eu vejo que valoriza outras culturas, outras tradições, e eu acredito muito nisso, sabe? E ele pega também matérias e assuntos de outros cursos. Foi por isso que eu escolhi ele. Não, muito bom. Letícia, e outro ponto também. Você estava me contando, né, que o calendário dos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, então você está nos mesezinhos sabáticos aí. Em agosto você deve assumir lá. Como que tá a expectativa? Você já se programou, comprou coisa para levar? Como que é? Nossa, você comentou disso. Ontem mesmo eu tava conversando com os meus pais sobre isso, porque bate a ansiedade não só em mim, nos meus pais, que também foram mega companheiros pra mim, né, durante todo o processo. Então, sim, já compramos algumas coisas em relação à roupa de cama, sabe? Essas coisas que vai precisar lá. A gente fica ansioso, né? Muito ansioso. Eu tô tendo essas férias bem longas, porque lá começa em agosto as aulas, né? Mas é um tempo bom pra se preparar, pra acalmar o coração ou pra ficar mais ansiosa ainda. Mas tá sendo um tempinho bom. Letícia, e assim, você deve, né? Porque quando a gente vive a situação, talvez a gente nem se dê conta muito, mas isso que você conseguiu é uma coisa que pouquíssimas pessoas, raras pessoas conseguem. Então, eu queria que você desse para nós um conselho para quem quer estudar fora, ou mesmo quem quer passar numa faculdade federal, né? Nem sempre é fácil, e as pessoas querem muito saber como que você fez para chegar hoje aqui com essas admissões todas e podendo escolher. Em relação a conselho para quem quer estudar no exterior, por exemplo, eu sei que é um privilégio saber que quer estudar no exterior bem cedo, mas para quem descobre, assim, mais no meio do ensino médio, no fim do ensino médio, e tem sido um bom aluno durante o percurso como aluno, calma, sabe? Respira, vai dar tudo certo. É um tempo para conciliar e quando tá bem organizado, as coisas dão certo. O meu conselho principal é para pesquisar, porque é muito importante você saber qual é o processo da aplicação, o que você tem que fazer para aplicar, o que você tem que fazer até... Eu acho que isso é uma parte que as pessoas não comentam muito, mas... Depois da aplicação, ainda tem que tirar visto, tem que conversar com a universidade, pechinchar, negociar. Então, assim, o meu conselho para quem quer estudar fora é pesquisar, porque, infelizmente, não se fala tanto assim sobre estudar no exterior aqui, né? Então, ir pesquisando que as coisas vão se encaixar e as coisas vão dar certo. Para quem quer estudar em federal... eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar conselhos, porque eu acabei estudando bastante no ângulo, né? E as matérias, prestando atenção nas aulas dos professores e tudo mais. Isso me ajudou bastante na hora de fazer o vestibular. Mas eu diria para também se acalmar, fazer as coisas, os exercícios, os simulados, porque o resultado vem, sabe? Não, com certeza, estou vendo aqui, né? Mas assim, modo prático, você recomenda que tenha uma rotina fixa de estudos, que priorize a sua área de habilidades maiores, assim, de modo prático, você se organizava de alguma maneira assim, que as pessoas possam replicar essa receita sua?
Eu acho que rotina depende da pessoa, sabe? Cada um funciona de um jeito. Tem amigas minhas que funcionam muito bem com uma rotina certinha do que fazer e tal. E tem amigas minhas que não funcionam com rotina, não podem ter rotina, senão a coisa não anda, sabe? Então, eu falar uma receita, prescrever alguma coisa assim, eu acho que não tem. Eu acho que vai ser de pessoa por pessoa, cada um é um. No meu caso, eu gosto, sim, de ter uma rotina. Todos os dias eu pego meu planner, meu caderninho, eu vou lá e eu escrevo, preciso fazer isso, 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 e essas são minhas prioridades. E depois eu tenho algumas outras coisas que estão lá para caso sobre tempo. Mas eu não me frustro, entende? Eu vou fazendo as coisas, eu faço o que eu consigo e eu não me frustro não com se cobra, né? Não se... Eu me cobro pra fazer as minhas prioridades, entende? Mas agora, fazer tudo que eu tenho pra fazer, sei lá, no mês, não adianta. Então, pra mim é isso. E Letícia, eu acho que esse jeito seu, leve, né, de tocar as coisas, né? Eu acho que te deixaram um pouco mais tranquila pra um período turbulento, né? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 17. 17. Vai fazer 18 quando? Em maio, 9 de maio. Então vai fazer antes de ir. Exato. E os seus pais nessa situação, né? Você jovem, mas já super sabendo o que quer, super decidida aí com relação a essas inscrições, essas provas todas. Como que foi pra eles isso? Imagino a reação e a animação da família, né? A princípio, meus pais queriam que eu ficasse na USP. Porque, né, aí eu vou ficar perto deles e tudo mais. Mas eles estão, sim, muito felizes comigo, muito orgulhosos, eu percebo. E pra mim é muito gratificante saber que eles me apoiaram nesse processo inteiro, sabe? Eu escolhi o caminho mais difícil. Não é mais difícil, porque é extremamente difícil aqui no Brasil também. Mas que a gente não tava adaptada. Minha irmã tá na Federal de Itajubá, por exemplo. Então, eles acharam que eu ia seguir um caminho parecido. Mas não foi, entende? E mesmo assim, eles me acompanharam durante esse trajeto inteiro. Eles foram ótimos companheiros. E eles estão animados quanto eu pra ir pros Estados Unidos. Imagino. Eu ia te perguntar mesmo. Ia falar, você tem irmãos mais velhos, mais novos? Como é isso pra você? E assim, você tem colegas, não sei se um colega ou mais de um colega, que passaram também nos Estados Unidos, né? Sim. E vocês vão se encontrar lá? Já combinaram? Como vai ser isso? Talvez sim. O Henrique, que é meu namorado, também tá lá nos Estados Unidos. Com certeza vou encontrar ele. Mas o Lucas Borges, por exemplo, que é do Anglo, tá nos Estados Unidos já, inclusive. Vamos ver, sim, de se encontrar um dia, sabe? Tem outras pessoas que são ex-alunos do Anglo que estão lá nos Estados Unidos. Com certeza, algum momento eu vou encontrar essas pessoas. Tem uma frase muito legal que fala que quando você realiza um sonho, você abre espaço para ter outro sonho, né? Agora que você realizou 13 sonhos de uma vez, né? Qual é o seu próximo? O que você sonha aí para o seu futuro, já que você vai ter um ensino aí americano, né? E uma realidade diferente. Eu não vou dizer que é o meu maior sonho, que assim, meu teto. Eu não acredito que seja meu teto, mas um grande objetivo que eu tenho de profissão é trabalhar na Google, né? Então, eu não vou dizer que é o meu teto, sabe? Eu acho que depois que eu trabalhar lá, vão ter várias outras experiências, vão ter vários outros objetivos, mas eu tô indo fazer a faculdade agora e eu espero que no meu futuro profissional eu esteja trabalhando lá. Muito legal. E eu espero também, Letícia, que você esteja. Vou torcer para isso. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo vai torcer para isso. E assim, para nós é um super orgulho ter você aqui saindo da nossa cidade para uns sonhos maiores, né? E que baita sonhos são esses. Então, a gente deseja toda sorte para você, que em agosto chegue logo. Obrigada pela visita, pela entrevista. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem se inspira em você e quer um recadinho. Muito obrigada por essa experiência. Eu adoro vir conversar, falar sobre isso. Eu espero, de fato, que eu esteja inspirando outras pessoas. Para as pessoas que querem ir para os Estados Unidos também, eu aconselho muito ser verdadeiro, entende?
No sentido de, durante a aplicação, tem muitas redações, por exemplo, que a gente tem que escrever. Seja verdadeiro nelas. Eu amo a dança. Eu escrevi muito sobre a dança nas minhas redações, sobre a minha origem, sobre tudo isso. E pra mim foi muito importante ser sincera, porque além da gente fazer um ótimo trabalho por estar sendo sincero, por estar depositando sentimento e expressando nós mesmos no que a gente está fazendo, também é um processo de autoconhecimento. Então, esse é o meu conselho.